O tema do nosso trabalho é Crítica à Proposta Educacional para a Educação Básica, Proposta de Mudanças e Melhorias. Os integrantes do grupo são eu, Micaela, Paloma e Brenda. Boa noite, meu nome é Brenda. Aqui é o nosso sumário, que iremos iniciar dando uma introdução sobre o nosso assunto. Falaremos sobre as críticas, as melhorias, as duas entrevistas que foram realizadas e a conclusão. Introdução. Sabemos que o começo da quarentena foi uma coisa inexplicável para todos e realmente foi uma inovação para todas as áreas, pois ninguém sabia para onde ir, o que fazer e como agir, um momento bem impactante. E na área da educação não foi diferente, pois acreditávamos que o maior problema pedagógico no início foi como iria ser garantido a aprendizagem dos alunos de baixa renda, onde muitos não tinham acesso à internet ou os pais não eram alfabetizados. No começo, ficou uma grande dúvida de como seria feito a interação entre os pais e as escolas, como seria o apoio dado a essas famílias e a essas crianças. Nesse trabalho, queremos mostrar os pontos críticos da educação nesse tempo de Covid-19, como foi dado apoio às famílias mais necessitadas, como foi trabalhado o currículo nesse tempo, qual foi a dificuldade do professor nas aulas remotas, qual foi a porcentagem de alunos com dificuldades em relação ao último ano antes da quarentena. Será que há necessidade de um currículo mais ampliado e modificado nesse tempo de pós-pandemia? Com o intuito de passar o ponto crítico, desenvolvemos esse artigo com base no livro Currículo, Currículo Políticas e Práticas, de Antônio Flávio Barbosa Moreira, e trazendo duas entrevistas, uma como diretora de ensino e uma como professora da área da educação. Agora, no segundo passo, no desenvolvimento do nosso trabalho, falarei acerca das críticas. Bom, uma das críticas que a gente colocou aqui é adaptar as escolas às características da vida contemporânea e às novas demandas econômicas e socioculturais. E que isso, a escola não está preparada para receber esse aluno que é totalmente digital, tecnológico. A escola não consegue ainda acompanhar todas as demandas, né? Tudo que está atualizado, né? A escola ainda não consegue acompanhar esse aluno que é totalmente celular, tablet, televisão, que é altamente digital, e aí chega na sala de aula, sentado, livro, caderno, lousa. Então, algumas escolas até têm, né? A maioria sim já tem lousa digital, aparelhos, mas como muitos podem observar, não são utilizados. Muitas vezes por falta de preparo, de capacitação para que os professores consigam tá se adaptando a essa plataforma, e muitas vezes falta de interesse também de conhecer o novo, de se adaptar às mudanças, né? Porque é muito fácil, né? Você continuar como você veio de lá de trás, né? As crianças de antigamente, que era assim, lousa, livro, caderno. Então, mudar, né? É uma coisa que vai sair ali da zona de conforto, então muitos preferem ficar no comodismo. A segunda crítica é a reforma do currículo. Essa reforma do currículo que a gente colocou como crítica é no caso de as reformas são sempre feitas de grupos externos que não estão ali atuando no dia a dia, como os professores, os pais, os alunos, entendeu? São sempre pessoas que não estão ali vivenciando o dia a dia escolar. Os parâmetros de avaliação também, sempre utilizar novos meios de avaliação, não o tradicional de só prova, né? A prova não deve ser abolida, até porque quando for para vestibular, faculdade, entrevista de emprego, sempre vai ter a prova não vai ser abolida, mas não quer dizer que seja necessariamente só esse método de avaliação na sala de aula. E além de utilizar esse método, utilizar de um outro modo que não venha oprimir o aluno, né? Porque nós mesmos temos pavor de prova. Fala em prova, a gente já trava, né? Então, que a gente venha tirar esse estigma dos alunos, né? Que eles venham ver a prova de uma
outra forma, com outro olhar, não sendo oprimidos, sabe? Sejam encorajados. Se deu errado, se não foi bem na prova, arruma uma outra forma, né, dele mostrar as suas qualidades, mostrar que aprendeu. Então, é basicamente isso. E agora acerca da capacitação dos professores, né? Entrando assim no campo dos alunos com necessidades especiais, é nítido que metade dos professores não são preparados para estar ali com aqueles alunos no dia a dia, não conseguem estar disponibilizando assim atividades adequadas para este aluno, até estar orientando o estagiário que está na aula ali como lidar com esse aluno, quais formas de você estar acalmando, de você estar passando, né, as atividades para ele de forma que eles entendam. Então é muito difícil. Nós que estamos estagiando, nós vemos no dia a dia que o despreparo dos profissionais é muito grande, muito grande. Então deveria ter uma rede de apoio para capacitação maior para todos os professores, né? Que, igual na minha escola, a maioria das salas tem crianças com necessidades especiais e quase todos os professores não têm um preparo, né? Um preparo adequado para esse. Então, a nossa sugestão até seria para usar assim o HTPC, para que esteja fazendo o HTPC sim, um não, uma capacitação, porque também às vezes a capacitação é assim no fim da noite, umas 7 horas. O professor dá aula de manhã, o professor dá aula à tarde, chega em casa à noite, vai preparar a aula, então às vezes nem consegue estar assistindo nessas capacitações. Então tem que ser algo muito bem pensado para que todos consigam verdadeiramente participar. E nossas melhorias é fazer com que a escola se adapte, né, essa nova era digital, né, dos alunos tecnológicos, né, proporcionando uma boa internet para os professores, capacitação para que eles venham estar mudando a didática deles para uma era digital, né. E outra coisa, estar sempre buscando o apoio da família, da comunidade, né? Sempre realizando reuniões para que todos venham estar envolvidos, né, na educação dos filhos, dos alunos, né? Agora nós iremos para a entrevista que foi realizada com a professora Amélia França, né? Para ela estar falando um pouco sobre as críticas, né, que ela tem, sobre as sugestões que ela tem e sobre toda essa experiência que ela teve ao longo dos seus 37 anos de magistério. Olá, eu sou a Amélia França, tenho 37 anos de magistério, um bom tempo aí. Atuei já em diversos segmentos, educação infantil, educação fundamental, até ensino médio. Hoje sou aposentada no município de São Sebastião, trabalhei 23 anos como professora do primeiro ao quinto e na educação infantil. E desde 2013 eu atuo na rede de Caraguatatuba. Atualmente estou na coordenação da Escola Jânio Urbano Fossés. São 37 anos de magistério. O que acontece? Eu passei por várias mudanças na educação. Quando eu iniciei minha carreira, foi quando entrou essa teoria do construtivismo e nós sofremos muito na época porque nós não tínhamos o acesso que nós temos hoje a internet, então tudo demorava para chegar. Então muitos equívocos foram cometidos nesse período dessa transição da mudança do ensino tradicional para essa proposta construtivista. Bom, mas aí tudo se transforma, as informações chegaram, as formações chegaram e nós fomos nos adaptando às mudanças. Dentre elas, uma que ainda transmite insegurança é a inclusão. Quando nós falamos em inclusão, ainda é um assunto que choca muita gente, mas toda criança tem direito à escola, toda criança tem direito a essa educação. E nós que estamos na educação atual, nós sabemos que para a criança que tem necessidade especial, apesar da dificuldade, do acesso, dos materiais, né, da educação assistiva, que ainda não existe, o que acontece? Ainda assim, com toda dificuldade, as crianças, elas demonstram que elas melhoram, que elas adquirem novas aprendizagens, e o que ocorre, o desenvolvimento tanto do lado social quanto do lado cognitivo também para essas crianças. Então, assim, tanto a educação como um todo e essas dificuldades que nós temos na educação inclusiva, apesar disso tudo,
nós vemos que a escola, o trabalho do professor, o trabalho do estagiário, o trabalho de outros profissionais como a DI, a equipe gestora, todos eles afinados, a gente vê o quê? Que as crianças melhoram fundamentalmente em suas aprendizagens. E ao longo dos anos, muitas mudanças ocorreram. Mudanças significativas. Hoje, com a era da tecnologia, com toda essa globalização, nós vemos o quê? As informações chegam mais rápidas, os materiais são mais acessíveis, que é o caso da tecnologia assistiva, principalmente para essas crianças que são as crianças NE, que fazem parte do quadro da educação inclusiva. Sem toda essa assistência, sem toda essa tecnologia, fica difícil, mas nós precisamos aqui arriscar um pouco mais, conhecer um pouco mais para poder trabalhar não só as crianças da inclusão, mas todas as crianças, porque muda-se a sociedade, entrou a comunicação, a informação, a era da tecnologia e infelizmente a escola, enquanto espaço de aprendizagem, muitas vezes ela não acompanha essa mudança. Muitos professores, eu me enquadro dentro desse número de professores, né? Eu sou da geração lá da década de 80. Hoje a gente ainda encontra dificuldade para trabalhar com tecnologia e essas crianças, elas são altamente digitais. Então, quando eu vejo assim, que a escola ainda não consegue superar e atender uma demanda grande de crianças, é por conta disso. Nós não acompanhamos a tecnologia dessa sociedade e essas crianças são frutos da era digital e nós ainda estamos numa educação de luz e giz. Hoje a nossa escola é totalmente equipada, nós temos lousa digital, nós temos uma sala com 20 computadores, porém o acesso à internet ele não é favorável para essa aprendizagem. Nós temos a lousa digital, mas dificilmente a nossa internet é satisfatória para que a gente use em salas de aula. Muitas vezes nós elaboramos aulas, mas nós não conseguimos utilizar a ferramenta porque nós não temos o acesso à internet naquele dia, então é uma coisa instável. Então o que existe uma demanda que quer, né, que está sedenta pela aprendizagem, existe a ferramenta em sala de aula, mas o sistema de uma forma geral não supre essa necessidade, porque material, internet, então fica desse jeito. Muitas vezes o professor também não é habilita, o professor também não está empenhado em conhecer essas ferramentas, então fica difícil. Muitas vezes por medo do novo, eu vou generalizar, né? Nós tendemos a ficar aqui na lousa e no giz. Aí nós temos uma criança que é da era digital, que está ali conectada, que mexe no celular, que mexe no computador e tem que ficar 5 horas sentada copiando uma atividade que está no livro. Então nós precisamos dessa dinâmica em sala de aula, ter um trabalho todo, sabe, estruturado para que a gente acompanhe a criança que está aí, que não é a mesma de 10 anos atrás, não é a mesma de 20 ou 30 anos atrás, muito pelo contrário. Por isso que nós temos casos de indisciplina, nós temos casos de não aprendizagem, porque nós não estamos conseguindo acompanhar essa criançada que está chegando aí. A hora que o professor perceber que ele é o agente que vai transformar essa educação e tirar mesmo, porque nós ficamos muito no medo. Ah, não, é difícil, eu mesmo tenho maior dificuldade com o computador, mas eu fui, eu busquei, eu tento. Por quê? Você tem que entender que a sua criança, se ela não está aprendendo dessa forma, ela tem que aprender de outra forma. Então, a hora que a gente perder o medo de arriscar, acho que aí vai melhorar. É lógico que nós precisamos do apoio da família, a família é fundamental, porque dar aula para aluno bom, aluno que a família pega, esse aluno, a gente vai embora com ele, mas a dificuldade é justamente isso, aquela criança que vive numa situação, muitas vezes, de não apoio em casa, sabe, de uma família que não tem uma estrutura convencional, essa criança que dá trabalho. Então, a escola fica justamente de mãos atadas e não saber lidar com essa criança que não é no padrão normal que a gente está esperando, ou seja, a criança que é agitada, a criança que briga, a criança que não quer escrever, que não quer ler. Então, aí são todas, se você pegar os relatórios dos professores, você vê que é isso, a criança não faz atividade, a criança não registra, e na verdade ele sabe ler, muitas vezes ele sabe fazer as operações que a escola oferece,
mas não é interessante copiar e ficar ali sentadinho. A escola precisa realmente se atualizar através dos cursos, através de reuniões, através de trocas. O professor precisa ser curioso e perder um pouquinho do medo e arriscar. A seguir, iremos apresentar uma entrevista feita com a professora Juliana Lunardi, que trabalha na escola MF Antônio de Freitas Avelar, residente de Caraguatatuba. A pandemia pelo novo coronavírus provocou um cenário inédito de isolamento social, com rápida transição para o ensino remoto, um impacto enorme no aspecto emocional de milhões de estudantes, educadores e famílias, além de expor, mais uma vez, fragilidades históricas dos sistemas educacionais. O ensino remoto, mesmo que em locais que tenha sido bem planejado e executado, tem menores chances de gerar engajamento e promover o desenvolvimento dos estudantes, especialmente em famílias com condições reduzidas de acesso à infraestrutura necessária para isso, ou até mesmo um contexto domiciliar e comunitário menos favorável à aprendizagem. A pandemia deixou uma lacuna imensa de caráter pedagógico e emocional que estamos tentando com muitos obstáculos preencher, mas realmente uma geração será muito comprometida, pois achávamos que a dificuldade de cunho pedagógico seria o nosso maior problema, mas após a volta dos alunos, vimos que o nosso maior problema está sendo a falta de limites, o desinteresse, a empatia e a agressividade dos alunos entre eles e com os professores. Acredito que deve haver uma reestruturação do currículo mediante a situação pós-pandêmica que nos encontramos, pois a lacuna deixada nesses 2 anos não pode ser desconsiderada. Conteúdos importantes que não foram dados e, principalmente, uma quantidade gigantesca de alunos que não foram alfabetizados, mesmo que tenha que incluir a tecnologia para permitir a interação entre métodos tradicionais e inovadores de ensino. A tecnologia passa a oferecer mais originalidade às aulas, sem deixar de lado os livros didáticos e cadernos, por exemplo. Além disso, o uso de ferramentas como plataformas educacionais e aplicativos pode tornar o estudo mais individualizado, conduzindo o aluno a uma aprendizagem focada em suas principais necessidades e dificuldades. A sociedade em que nós vivemos hoje, ela busca pela formação de cidadãos preparados para assumir um comportamento crítico no exercício da cidadania. Mas isso só será possível se houver mudanças, e uma delas apontada pelo texto é o currículo, que deve ser levado em consideração a diversidade que existe na escola. Outra característica que precisamos buscar no currículo é a contextualização histórica e cultural, pois estaremos contribuindo para a evolução plena dos alunos. Por fim, fazer uma avaliação como forma de punição ao aluno é uma falha, e não deve ser essa sua razão ou prática. A avaliação que pode realmente colaborar para a socialização é aquela que proporciona ao professor verificar por meio dos resultados alcançados e, a partir das constatações, decidir a continuidade do trabalho em partes ou a total mudança de metodologia.